Estou aqui hoje com você para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora de ciências Leonora. Estarei com você ministrando uma aula hoje cujo tema é qualidade da água. Já trabalhamos nas aulas anteriores sobre água. Hoje nós vamos falar da qualidade da água. E eu quero que com essa aula você possa identificar esse percurso da água até chegar à sua casa, identificar os processos que ocorrem durante o tratamento da água, conhecer o tratamento de água e a preservação do meio ambiente. Então, o tema de hoje é sobre qualidade da água. Iremos tratar sobre tratamento da água, a qualidade da água, qual é a água boa para beber. Fique ligado, porque você vai gostar do assunto. Bom, a água, nós já vimos na aula anterior que ela está presente por toda a parte. A água, ela está não só mesmo na forma que você vê, de forma líquida. Às vezes a gente imagina a água só no estado líquido. Não. A água, ela pode estar no estado sólido, que é na forma de gelo. Ela pode estar líquida, que é na torneira, nos mares, nos oceanos, mas ela também pode estar no estado gasoso, que é a água presente no ar. A água, ela pode estar na sua torneira, mas ela pode também estar no subsolo. Ela está nas mais diferentes formas, em todos os lugares, inclusive no nosso corpo. Você sabe que 65% do nosso corpo é água. E existem animais que chega a ter a 95%, 98%. Então, a água ela está presente nas plantas, ela está presente no nosso corpo, ela está presente no corpo dos animais. A água, ela é vida para todos os seres vivos. E é por isso que nós temos que saber mais sobre ela e aprender a cuidar mais desse líquido tão precioso que é a água. A água, infelizmente, nem sempre ela tem a qualidade que ela precisa, que nós precisamos. Por isso que a água, ela é qualidade também de vida. Quando você recebe uma água de qualidade, significa que você vai ter também qualidade de vida, você vai ter saúde. Vai evitar muitas doenças quando você utiliza uma água de qualidade. Então, todos os seres vivos dependem de forma direta ou indiretamente da água. E ela não é usada somente para a nossa higiene, para a nossa limpeza, mas a água, ela é fundamental em todos os sentidos. Ela é fundamental nas indústrias, nos laboratórios, ela é fundamental para as plantas, ela está presente no nosso corpo e ela é também o nosso alimento. Nosso corpo necessita de água e por isso nós vamos ver que ela precisa de ter qualidade. Uma água, quando ela não tem qualidade, ela precisamos buscar essa qualidade. Então, por isso que a gente tem que ficar atento, sempre observando a qualidade da água, se ela é realmente uma água boa para beber, boa para ser consumida. Chamamos de uma água potável, aquela água boa para beber. É uma água limpa, não tem impurezas, não tem micro-organismos. É uma água que você pode dizer que ela não tem cheiro, ela é uma água que vai te fazer bem, que vai ser uma água para a sua saúde, que não vai te proporcionar nenhuma doença, não vai causar nenhum dano à sua saúde. Então, essa é o que a gente chama de água potável. Ela é encontrada, infelizmente, em pequena quantidade, nós não temos disponibilidade de água potável em grande abundância, por isso que muitas vezes nós temos que usar de recursos para transformar essa água que chega dos rios, das nascentes, em uma água potável. E isso vai ser das diferentes formas, como, por exemplo, utilizar o tratamento de água que abastece a cidade. Chegando na sua casa, ela tem que ser filtrada. Às vezes, em lugares que não tem filtro, é necessário que ela seja fervida. Então, quando essa água ela não é potável, você tem que fazer com que ela seja potável. E você pode utilizar recursos disponíveis, mas desde que você consuma uma água de qualidade.
Nós temos uma água que é muito usada em laboratório, em fábricas, que a gente chama de água destilada. O que é uma água destilada? Eu vou te dizer que uma água destilada é aquela que só tem H2O. Ela é desprovida de sais minerais. Então, se você pegar uma água destilada e você for a fazer a análise, você só vai encontrar a molécula H2O, hidrogênio e oxigênio, mais nada. Então, essa água destilada, você já sabe, você já deve ter até percebido quando você coloca a água para ferver e você coloca a tampa. E aí a tampa fica toda molhada. Você já provou aquela água? Aqui, na aula anterior, nós falamos que a água passou do estado gasoso para o estado líquido, que foi a condensação da água. Então, eu te pergunto, você já provou, você já tomou um pouquinho da água condensada, da tampa da chaleira? Você vai ver que ela não tem gosto. Ela é uma água bem leve, ela não tem sabor nenhum. Então, é uma água que é desprovida dos sais minerais, ela só tem a molécula H2O. Uma outra coisa também é a água da chuva. Nós não falamos aqui que a água evapora dos rios, sobe até a atmosfera, lá ela encontra uma camada fria, passa do estado gasoso para o estado líquido, que é a condensação, e que esses líquidos vão acumular nas nuvens e quando estão pesadas, cai para nós em forma de chuva. A água da chuva é uma água destilada. É uma água pura, mas não é uma água boa para ser consumida. Por quê? Porque a chuva, primeiro, só tem moléculas H2O, não tem sais minerais nessa água, e os sais minerais é importante, é fundamental no nosso corpo. E também a água destilada da chuva, ela passa pela atmosfera, que passa por poluição, ela às vezes passa no telhado da sua casa, que também está contaminado, está cheio de impurezas. Então é necessário que ocorra um tratamento daquela água da chuva. Então ela não é uma água, mesmo ela sendo destilada, ela não é uma água boa para consumir. E existem a forma também de adquirir uma água destilada, que é através dos destiladores, que são instrumentos, são aparelhos que se usa para destilar a água, transformar a água que está, às vezes, contaminada ou rica em sais minerais, em apenas água que contém H2O. Então, para os laboratórios, para as indústrias farmacêuticas, essa água é muito utilizada porque ela é desprovida de sais minerais e desprovida de qualquer outra substância. Somente a molécula de hidrogênio e de oxigênio que se encontra presente na água destilada. A água mineral você já ouviu falar, porque é uma água proveniente das minas. É uma água que você pode comprar também em galões, né, que é a água mineral, e ela já é uma água rica em sais minerais. Não deve, mesmo você tendo a mina, ela vai ser armazenada, mas ela ainda não é boa para consumir. Por quê? Porque o próprio solo ali, ela contamina a água. Então, ela saindo das nascentes, ela tem que ser cuidada para que ela não se contamine, porque se ela for armazenada ali em um poço, em uma represa, essa água passa por processos, né, de passar pelo solo e o solo pode contaminar essa água. Então, a água mineral, mesmo ela vindo diretamente do solo, é uma água altamente saudável. Você deve também, para beber, para ser consumida, utilizar procedimentos como o filtro, a fervura, para não causar problemas na sua saúde. Então, a água mineral ela é uma água potável e ela é rica em sais minerais. Geralmente, Minas Gerais, por exemplo, tem muita água mineral e elas são armazenadas e vendidas nos supermercados, engarrafadas, né, como você está percebendo, em forma de galões. Se a água ela não está potável, se ela não está uma água boa para beber, então o que eu tenho que fazer é fazer o tratamento da água. O tratamento da água consiste em você ingerir, colocar substâncias nessa água para que ela venha se tornar potável. Então, é necessário que toda a cidade tenha uma estação de tratamento de água.
Por quê? Porque a água ela vem dos rios, ela vem das nascentes, ela vem das represas, uma água imprópria, que não está boa para o consumo. Então, por isso, ela precisa de passar por tratamento. Numa cidade, existem conjunto de medidas que vai garantir essa qualidade da água, que vai garantir a rede de esgoto, que vai garantir um destino do lixo, e isso a gente chama de saneamento básico. Então, saneamento básico é um conjunto de medidas que os nossos governantes têm que ter, devem ter, para garantir a saúde das pessoas. E uma das medidas de saneamento básico é o tratamento da água. Então, na sua cidade, todos nós temos direito à saúde. E começando também em saúde de qualidade, significa você alimentar bem, ingerir também água de qualidade e respirar também um ar de qualidade. Então, o tratamento da água, o saneamento básico, ele é fundamental para a saúde dos seres vivos. Vamos pensar aqui, pensando aí na sua cidade. Você já parou para pensar qual a importância desse tratamento da água que às vezes você recebe aí na sua cidade? Quais são as possíveis formas de tratar a água para ser consumida? Você já pesquisou, sabe as maneiras de tratar a água de maneira que ela seja uma água boa para o consumo? Na cidade que você mora, existe algum tratamento da água e também do esgoto? Porque o esgoto também contamina a água, né? Então, é necessário ter tratamento da água e do esgoto. Você já acompanhou, já viu se a sua cidade, se a sua casa recebe água tratada, recebe uma água de qualidade? Já parou para pensar, a água da torneira da sua casa, ela vem de onde? Você conhece a nascente? Você já ouviu falar sobre essa nascente que abastece a sua cidade? Você já visitou esse reservatório de água que é armazenado e que vai para a estação de tratamento? É possível, né? A gente pode investigar de onde vem essa água e se ela passa por algum tratamento. Esse é a sua tarefa de fazer de agora para frente. Procure saber se a água que chega na sua casa, se ela é uma água tratada, se ela é uma água de qualidade. Por que a água tem que ser tratada? Porque, na verdade, a água ela vem cheio de impurezas, ela nem sempre está nas condições de ser usada pela população. Então, por isso, ela tem que passar por um tratamento e, por isso, essas águas elas são levadas para reservatórios para que ela passe por algumas etapas de tratamento. Então, a água, nem sempre você percebe se a água, só pela aparência dela, se ela está contaminada ou não, se ela está própria para o consumo ou não. Porque nem sempre a aparência da água vai te dizer se ela está contaminada. Às vezes você olha uma água limpa, translúcida, né, transparente, sem cheiro, e quando você vai analisar, aquela água está cheia de micro-organismos. Então, nem sempre a aparência da água diz se ela pode ser tratada ou não. Por isso, é sempre bom zelar pelo tratamento da água. Quando você vai conhecer mais sobre o tratamento da água que passa pela sua cidade, você vai deparar com algumas etapas de tratamento da água. Por exemplo, existe a pré-cloração, que é o que a gente chama que vai adicionar o cloro na água. Então, a água da sua cidade, ela veio lá de uma nascente, ela foi armazenada em uma determinada represa, em um determinado reservatório. De lá daquela represa, ela vai dirigir para a estação de tratamento. Chegando na estação de tratamento, o primeiro momento ela vai receber uma pré-cloração. É quando adiciona o cloro para oxidar os metais, como por exemplo o ferro. Então acaba oxidando e esse ferro fica mais visível. E aí vai acontecer o processo de floculação.
vai adicionar o sulfato de alumínio na água para que venha mexer, movimentar essa sujeira de uma maneira que ela se agrupe em flocos, para depois ela passar por um processo chamado decantação. A decantação é quando os flocos de água, os flocos que originaram lá quando colocou o sulfato de alumínio, eles ficam mais pesados, então a tendência deles é descer. Ele desce e a água fica de cima, ela fica menos com impurezas. Então é a decantação, a sujeira vai para o fundo do filtro. Depois passa pela filtração, onde ela vai passar por grandes filtros, constituído por camadas de areia e pedra, que vai ocorrer a filtração. Por fim, vai passar pela cloração, que vai adicionar o cloro na água para matar as bactérias, e também adicionar o flúor, que vai ser muito importante para a cárie dentária. Então, é necessário você conhecer o reservatório de água da sua cidade, conhecer a nascente, saber de onde vem realmente essa água, se ela é uma água de qualidade. Como saber se uma água está contaminada? Verifique se ela está turva, se ela possui cheiro, se ela tem partículas, se ela tem presença de lama, de alguma coisa sólida. Aí você percebe se ela está contaminada ou não. Lembrando que, como eu disse, nem sempre a aparência da água significa que ela está pura. Às vezes ela está contaminada. E existe, um filtro, que a gente chama de filtro caseiro, que você pode construir aí na sua casa, e eu vou te passar as dicas. Você vai utilizar uma garrafa PET, você vai usar uma tesoura, um chumaço de algodão, areia fina, areia grossa, cascalho fino, cascalho grosso e água barrenta. Então você vai utilizar esses materiais e construir aí um filtro caseiro. Então você vai cortar a garrafa PET, vai fazer uma vedação com o algodão, coloca uma camada de areia, coloca cascalho, coloca até o carvão mesmo, e você vai colocar uma água um pouco mais suja e tentar filtrar. Você vai perceber, nesse caso o seu filtro está pronto, e você vai perceber o que vai acontecer. Então, quando você utiliza, fica mais ou menos dessa forma da imagem. Você pode filtrar a água, mas ainda não é uma água boa para beber não, tá? Essa água ela ainda tem que passar por fervura, por filtro, porque ela ainda não é uma água, ela está uma água filtrada, mas ela pode estar contaminada. Mesmo a água que você recebe da estação de tratamento, ela tem que passar por um filtro, porque ela se contamina na própria rede que encana a água e a própria torneira da sua casa, às vezes na própria caixa de água da sua casa. Então, esse experimento é um experimento simples que você pode realizar, e você pode depois conversar com a gente sobre esse resultado aí, como que você construiu o filtro caseiro e o resultado desse filtro. Vou deixar aqui algumas atividades para você, que você vai pegar essas atividades, de acordo com o que você aprendeu, você vai resolver essas atividades e você vai gostar, porque vai comprovar se você realmente compreendeu a aula de hoje. São 3 atividades, certo? E essas atividades vai estar aí bem disponível para vocês, e vocês vão fazer, uma tarefinha aí para casa. Não deixe de realizar as atividades e também tente fazer aí o filtro caseiro na sua casa, que você vai gostar. Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima e te aguardo aí, se Deus quiser.